ressaltar que a Enel Distribuição Ceará terminou o terceiro trimestre de 2020 com lucro de 47,9 milhões de reais. Eu vou colocar na roda o nosso convidado Clóvis Renato. Clóvis, querido, você é um advogado trabalhista com larga experiência. A gente está aqui vendo uma série de propostas colocadas na mesa de negociação, que são formas de negociar características desse momento de negação do direito. Quais elementos você compreende serão visíveis com clareza e que se caracterizam por essa retirada de direitos, como nessa negociação aqui entre a Enel e os trabalhadores eletricitários? Primeiro, mais uma vez, uma saudação ao presidente Cesário Macedo, Márcio, e a todos os ouvintes aí, o público, principalmente com esse ar que, pelo que eu entendi, depois o programa, inclusive, vai ser transmitido lá na Rádio Universitária FM, se ainda está nesse sentido. E dentro dessa perspectiva aí, eu acho que é bem importante o que o presidente falou, a lucidez dele é muito grande. Primeiro porque é uma empresa que está com ações na Bolsa de Valores, sempre crescendo, ela teve um impacto financeiro a nível de crescimento muito alto nos últimos tempos. Impressionantemente, aquele caso que aconteceu aqui nos estados no norte, né? Eles geraram, né, uma revisualização do segmento de eletricidade, porque é como o ar. A gente não dá tanto valor, mas quando falta, todo mundo sente a falta. Então, viram que sem o trabalho adequado dos profissionais, um estado pode inteiro ficar sem energia. E sem energia hoje, no momento do e-commerce e tudo mais, quer dizer, isso é muito importante. Quando ele fala que há apenas 1.000 e poucos trabalhadores do universo que era em torno de 5.000, então você imagina, já que não são os terceirizados que são de atividade meio, eles são os trabalhadores que realmente são da atividade fim, da geração de eletricidade, que tem engenheiros elétricos, técnicos em várias áreas elétricas. Então, quer dizer, eles são o coração pulsante dessa empresa. Quando ele fala, por exemplo, que não quer dar nem a correção inflacionária, realmente é um impacto muito grande, porque quando se fala em inflação no Brasil, é sempre importante a gente lembrar, né, porque nem todo mundo conheceu aqueles picos de inflação que chegaram a 6.000%. E aí, às vezes, as pessoas confundem, né, o que é inflação estável, o que é inflação baixa, o que é inflação alta, mas pasme. O último relatório, né, que saiu que a inflação é ligada ao índice de preços ao consumidor, foi de 3%, não é isso, César? 3%. Então, quando você imagina começar a pensar em inflação de 3% ao ano, numa primeira perspectiva, e não querer dar sequer a correção, não é, monetária desse valor, aí você começa a pensar, poxa, uma empresa que está realmente com lucro líquido, que passa dos 360 milhões anuais, que não consegue, né, diz ela em mesa, que não quer, né, na verdade, conceder sequer o reajuste inflacionário é muito complicado, até mesmo porque e eu acredito que o Cesário está muito bem representado por uma banca de advocacia que entende de direito sindical, porque não é qualquer advocacia, né? Tem que estar, né, dentro dessa linha do direito sindical. Por quê? Porque, logicamente, há uma ação estruturada patronal depois da reforma trabalhista para fazer implodir os direitos. Por que eles querem fazer isso? Porque eles colocaram lá no artigo 614, lá pelo parágrafo 3º, lá da CLT, dizendo que não pode o direito que foi conquistado nos acordos e convenções coletivas anteriores sobejarem, né, passarem a data base. Né? Então, está vencendo na data base, aí o que eles querem fazer? Como antigamente tinha ultratividade, ou seja, enquanto não negociasse, ficava valendo, não era isso, Cesário? Os direitos da convenção e do acordo anterior, aí eles querem fazer o que agora? Levar o sindicato e os trabalhadores em banho-maria para ver se eles arrefecem, o acordo coletivo anterior perde a validade, eles usarem o artigo 614 lá da CLT, esse parágrafo 3º, para dizer que vão ficar sem convenção. Na verdade, Cesário, acredito que não seja uma questão de não ter dinheiro, não, Márcio. É uma questão realmente de querer fazer caducar o acordo coletivo anterior, ficar enrolando em mesas de negociação, em que não há negociação, em que eles realmente não abrem mão de direitos, ficam argumentando
com argumentos financeiros, mas que os argumentos dele não se confirmam quando ele olha, por exemplo, os resultados na Bolsa de Valores, para quem investe, né, não se confirmam nem com relação à inflação, nem com relação ao lucro líquido, inclusive porque quando se fala de energia solar, de energia eólica, que você está falando aí, que eles também estão dominando nesse segmento, eles ainda estão pressionando e cobrando, porque todo o cabeamento vem da Enel. Não é isso, Cesar? Então, eles cobram pelo uso do cabeamento. Então, quer dizer, não tem nenhum jogo grátis aí. A grande discussão é essa, não é? É ver essa perspectiva de quererem fazer caducar o acordo anterior, não abre mão, quer dizer, fazer uma pseudo-mesa de negociação em que eles não querem negociar, né? Querem mostrar uma boa-fé, quando, na verdade, há algo por trás que é no sentido de deixar caducar o acordo anterior e depois dizer que os trabalhadores não têm acordo e, pior, passar a conta para o sindicato e dizer que é porque o sindicato, porque os trabalhadores aí não entendem qual é o papel do sindicato, né, Cesar? Que é culpa do sindicato, até para enfraquecer mais o movimento. Então, esse ponto é importante. Agora, eu acho que esse é o quadro, num primeiro momento, a gente entender que, para além da discussão econômica, que o que eles estão dizendo não se confirma nem na Bolsa e nem nos lucros que a gente já sabe que eles têm, porque tem que ser públicos porque estão lá com o capital aberto, a gente tem que entender que, na verdade, talvez não estejam fazendo uma mesa real, né? O Cesário e o Sindeletro e os trabalhadores estão com uma pauta real e a empresa está se fazendo que está negociando. Por quê? Porque ela quer que caduque o instrumento, depois fica sem instrumento, para ter esse tipo de questão. Então, quais seriam as ideias que costumam acontecer? Desde o tempo que hoje eu advogo para o movimento sindical e para várias entidades, mas eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho até 2011 e era muito comum isso. Então, a gente ia matando um leão por vez. Quando a gente via, por exemplo, que na mesa de negociação autônoma, direta, estava havendo esse tipo de puxa-encolhe, como a gente diz aqui no Ceará, às vezes algumas categorias optavam por, quando não conseguiam logo fazer a greve, que eu acho que é isso que o Cesário está dizendo, né, a dificuldade, né, de juntar os trabalhadores, eles terem consciência para se unir e fazer uma greve, que é o movimento e a força do sindicato, né, para fazer pressão. Então, paralelamente, às vezes tentava-se ir para uma mesa de mediação coletiva junto à SRTE, lembro muito da doutora Geritza Jucá, fantástica nas mediações com os trabalhadores. O que acontecia na mediação? Eles acabam colocando informações e vão conquistando alguns pontos. Às vezes, conquistavam alguns pontos do acordo lá, nessa mediação, e logicamente que uma greve ajudaria muito, por vezes, né, porque dá esse movimento de pressão. Depois, quando às vezes não funcionava assim, ia para uma mediação no Ministério Público do Trabalho, tinha um procurador aqui fantástico, que hoje é subprocurador-geral, que é o doutor Gerson Max, muito bom de perceber, de dar atenção, o Cesário deve conhecer muito bem, não é? A nível de negociar, de pensar e trazer para a mesa. Tem a questão do instrumento da ação, porque, por exemplo, acho que o Cesário está sendo muito inteligente no sentido de conduzir essa negociação, evitando também, num primeiro momento, entrar com a ação, porque a ação certa, em regra, é o dissídio coletivo. Porque o dissídio coletivo, a jurisprudência do TST, é no mínimo dar a inflação, né? A jurisprudência é uniforme. Então, quer dizer, ele está indo num caminho muito bom, acho, dando visibilidade ao movimento, tratando essas questões, talvez já esteja indo para mesas de negociação, não mais na negociação pura, mas com mediação, talvez pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, o próprio Tribunal Regional do Trabalho faz mediações extrajudiciais, é importante, porque às vezes na presença do desembargador não dá para ficar com muitos enganos, né? Na presença do Procurador do Trabalho não dá para ficar com tantos enganos, né? Então, quer dizer, às vezes são caminhos, né? Quando eu leciono isso, faço palestras sobre negociação coletiva, eu vou mostrando que a gente vai devagar aí nessa construção. Primeiro, concluindo essa parte, tenta realmente a negociação coletiva, né? Cara a cara. Quando a gente vê que a mesa não está prosperando, ou que encerra os canais de negociação, e a gente não acha que é o momento para uma greve, ou não tem força ainda para fazer uma greve, não conscientizou adequadamente, a gente vai para a mediação, em regra, lá no Ministério Público do Trabalho, e a partir daí, às vezes, vai para a mediação no Tribunal Regional do Trabalho. Então, são caminhos, né? Não sei, aí eu colocando aqui para o Cesário, já que a gente está aqui numa fase que eles já estão com esse vencimento em cima. E não esqueçam uma coisa, que a Constituição, que é muito mais do que a reforma trabalhista, porque a Constituição,
ela tem mais força do que a lei, certo? Lá no artigo 114, parágrafo 2º, diz que nessas questões, independentemente de não ter outra atividade, lá no meio do parágrafo 2º, ele diz que tem que ser respeitadas as convencionadas anteriormente. Então, tem que segurar, seja nos pedidos, seja no dissídio coletivo, é esse parágrafo 2º do artigo 114. Se for entrar com o dissídio ou em qualquer pauta, que apesar de caducar, de se porventura chegar a caducar o acordo coletivo, né, é importante dizer que o que foi conquistado, o avanço, ele tem que continuar. Ou a gente estabiliza, ou a gente avança, e não aceita retrocesso com base no artigo 2º, e daí para frente é ação judicial, é recurso e por aí vai. Então, acho que estou tentando só dar um quadro, né, a nível de fala, não sei se só para a gente nortear. Tá bastante objetivo, Clóvis.